primeiro texto que nós vamos ler esta noite está em Salmos, capítulo 34. Quem achou, diga amém. Vamos ler o versículo 18 tão somente. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Amém, igreja? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Muito bem. O outro texto que eu quero ler com meus amados irmãos está um pouquinho mais à frente, em Isaías 57. Abra sua Bíblia em Isaías 57. Quem for achando vai dizendo amém. Nós vamos ler somente um versículo também, o versículo 15. Diz assim, Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Porque assim... Amém. Muito bem, vamos orar. Pai, Senhor Deus Santo, nos ensina esta noite, Pai. Fala conosco. Ser, meu Deus, com tudo aquilo que for feito aqui. Nos dá, meu Deus, sabedoria, nos dá entendimento, nos dá, meu Deus, mais e mais conhecimento do Senhor, pelo nome santo de Jesus, Pai. Também te peço, Pai, guarda esta casa, guarda nossas vidas, guarda esse momento, Pai. Senhor, que tudo aquilo, meu Deus, que nós fizermos e já fizemos aqui esta noite, venha ser revertido em honra, glória e louvor ao teu santo nome, Pai. É assim que eu te oro, juntamente com a tua igreja, e te agradeço. Amém. Amém, queridos? Queridos e amados irmãos, há algum tempo eu li um livro, que o pastor Edson também leu, do Paulo Romeiro, aquele livro Decepcionados com a Graça. E ali eu li algo que ficou na minha mente, né? Inclusive foi até usado num livro que eu escrevi. Com relação, ele fala ali, ele é um pesquisador, Paulo Romeiro, e ele fala ali de 3 fases, 3 ondas que a igreja pentecostal no Brasil, ela passou. Ali ele fala que a primeira onda pentecostal que chegou no Brasil, né, que foram ali a Deus é Amor, foram ali a Congregação Cristã do Brasil, ali envolve também o Brasil para Cristo. Essas primeiras congregações, a primeira onda pentecostal no Brasil, ela tinha um foco que era o batismo com o Espírito Santo, era a cura de poder, né? E a libertação de demônios. Aí ela vai avançando, a outra onda já vai para se afunilando, né? E de 79, e a terceira onda também, vai modificando, cada geração vai modificando. E chega em 79 com a Universal do Reino de Deus, aí o pentecostalismo clássico, ele muda. E aí passa a ser o neopentecostalismo, e aí as metas, os objetivos mudaram, porque agora não é mais a busca pelo Espírito Santo, não é mais a busca da oração, não é mais a busca do poder, não é mais a busca da cura. Aí passa a ser
a pessoa que é abençoado agora não é mais pelo batismo com o Espírito Santo, agora é pela bênção financeira. E aí começou, né, nós já estamos em 2019, de 79 para cá, uma transformação grandiosa do Evangelho aqui no Brasil, estou falando, né? Apesar que muitos desses ensinamentos vieram dos Estados Unidos, né? Mas o que eu quero dizer para meus irmãos, resumindo isso tudo, essa introdução, é que cada época da igreja, irmãos, a igreja vai tomando uma determinada forma. O que eu quero dizer para os amados irmãos é que a gente não pode negligenciar o que vem acontecendo com a igreja hoje. Até um teólogo chamado Karl Barth, ele disse que o pregador ele tem que pregar com a Bíblia numa mão e o jornal na outra, ou seja, ele tem que estar sempre antenado o que está acontecendo com a sociedade. Apesar, irmãos, que a Bíblia que foi pregada no começo da igreja é a mesma Bíblia que nós pregamos hoje. A Bíblia ela não fica desatualizada, a Bíblia não fica antiga, porque a Bíblia é eterna. Ela era do ontem, é do hoje e vai ser sempre a palavra de Deus, firme, inerrante e inabalável palavra de Deus. Amém? Mas o que eu quero falar para os amados irmãos, que algumas épocas da igreja e algumas coisas da igreja estão se perdendo com o tempo. E algumas coisas que são da essência da igreja desde o princípio, nós temos que vigiar para não perder. E algumas dessas questões nós estamos perdendo hoje, irmãos. E eu quero falar esta noite, irmãos, a mensagem que eu trouxe para a igreja esta noite, eu quero falar sobre quebrantamento. É algo que a igreja está esquecendo, irmãos. Porque quando, um passado bem recente, a igreja se reunia para orar, havia o quebrantamento. E nós vamos entender hoje o que é isso. Amém ou não amém, irmãos? Quebrantar, ele tem uma origem, numa palavra latim que quer dizer o seguinte: quebrar, né? Estalar, rachar. É isso que quer dizer quebrantar. É quebrar mesmo, irmãos. É rachar, né? É estalar. Então, irmãos, biblicamente falando, quebrantar-se quer dizer que a gente tira a resistência, a gente torna-se fraco, a gente reconhece as nossas debilidades no agir, a gente tira, irmãos, o que há em nós e deixa o poder divino em nós, operar em nós. Se quebrantar, irmãos, é reconhecer que nós somos fracos, é se derramar, é se quebrar mesmo como um vaso, como diz lá em Ezequiel, na presença de Deus, irmãos, amém? Então, praticamente, quebrantar, biblicamente é isso, quebrar a nossa própria vontade, quebrar as nossas próprias ações e deixar, irmãos, ser governado por Deus. E eu acho, irmãos, que hoje nós estamos perdendo um pouco dessa essência. Nós estamos vivendo uma época da igreja que hoje é a época dos mestres que ensinam, eu nunca sei falar esse nome, é os coach, né? Os coach, que ensina a pessoa a pregar, tem que ter uma técnica, tem que ter, tudo isso é importante. Mas o principal a gente está deixando escapar pelas nossas mãos, que é o quebrantamento. É se quebrar para deixar Deus ser Senhor nas nossas vidas. Posso ouvir um amém? Então, irmãos, se você prestou atenção nos dois textos que nós lemos esta noite, os dois têm o mesmo significado. Tanto o texto do Salmo 34 de Davi, como o texto de Isaías que nós lemos esta noite. O primeiro texto, o salmista Davi diz o quê? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de coração. Então aqui o rei Davi,
ele está dizendo que Deus, ele se aproxima, ele está próximo daqueles que têm o coração, o quê, irmãos? Quebrantado. Daqueles que têm o coração abertos, daqueles que reconhecem que são frágeis, que são fracos, que são necessitados de Deus. São desses que Deus está próximo. Amém? Vejam bem, irmãos, que o texto aqui não está dizendo que Deus está próximo daquele que é mais forte, está próximo daquele que é mais inteligente, está próximo daquele que tem mais dinheiro, está próximo daquele que tem a roupa melhor, está próximo daquele que tem um carro melhor. Não, irmão, o texto aqui está dizendo que Deus está próximo daquele que tem o coração quebrantado, irmãos. É desses que Deus se aproxima. É desses que Deus está próximo. Então, no primeiro texto, Deus está dizendo, a palavra está dizendo que Deus está próximo daquele que tem um coração quebrantado. Deus está próximo. No segundo texto, irmãos, o texto do profeta Isaías, diz assim: porque assim diz o alto e sublime, assim diz Deus, está falando o profeta Isaías, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Aí o que é que esse Deus diz? Deus diz assim, irmãos: habito no alto e santo lugar. Deus está dizendo que habita no alto e santo lugar. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Para o quê? Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Posso ouvir um amém? O que é que Deus está dizendo aqui através da boca do profeta Isaías? Deus está dizendo que ele tem dois endereços, irmãos. Deus está dizendo que tem um endereço no céu, onde ele habita. Está dizendo que é um alto e santo lugar, é um lugar onde ele mora, onde ele está. Mas ele também está dizendo que tem um segundo endereço, irmãos. E aonde é esse segundo endereço, irmãos? Ele está dizendo que ele mora no coração daquele que é abatido, daquele que é contrito, daquele que é quebrantado. É aí que Deus também mora, irmãos. E ele mora no abatido, no contrito, no quebrantado. Para quê? E ele continua dizendo, irmãos, para vivificar o espírito dos abatidos, para vivificar. O que é vivificar, irmãos? É dar vida, irmão, é dar ânimo, irmãos, é dar novo alento, irmãos, e para vivificar o coração dos contritos. Ou seja, se você se quebranta na presença do Senhor, se você tem uma vida de quebrantamento na presença de Deus, ele vai te vivificar, ele vai te levantar, ele vai te dar ânimo, porque ele habita no seu coração. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Deus, ele habita, irmãos, com os pobres de espírito, irmãos. E é por isso que Jesus pregou no Sermão do Monte, no capítulo 5, que ele diz justamente isso, irmãos, que Deus é com aqueles que são pobres de espírito. O que é um pobre de espírito, irmão? Pobre de espírito, irmão, é aquele que vive na necessidade. Ele necessita do Espírito de Deus, e é desses que Deus vem habitar. Glórias a Deus. Se Deus está perto, irmãos, e habita num coração quebrantado, então, de quem é que Deus está longe? E aí, irmãos, eu quero fazer aqui um parênteses, porque a gente tem que ter muito cuidado nessa questão, porque é justamente nessas questões que a gente tem perdido muito a nossa essência, irmãos. Porque hoje a gente tem visto, irmãos, a igreja valorizar muito aqueles pregadores que se dizem poderosos, aqueles pregadores, irmãos, que ora a pessoa enriquece, ora e a pessoa faz isso e faz aquilo, e a igreja hoje está focando nisso, irmãos,
uma parte da igreja, amém? Mas a igreja está esquecendo da parte principal, irmãos, certo? Que é de ter corações quebrantados. Pregações que nos levem verdadeiramente a nos derramar, a chorar, reconhecer o nosso pecado na presença de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Deus está perto daqueles que têm o coração quebrantado e habita com os abatidos de espíritos. Se Deus está perto e habita com esses, logicamente Deus vai estar perto daqueles que não têm o coração quebrantado, não têm um coração contrito, que têm um coração, podemos dizer, com orgulho. É desses que Deus se distancia. Amém? Quanto menor, presta atenção no que eu vou dizer. Quanto menor nós formos, mais vai ter espaço para Deus habitar em nós. Amém? Repita comigo. Quanto menor eu for, mais espaço Deus terá em mim. Compreenda uma coisa, irmãos, no nosso coração há 2 lugares. Olhe para mim. Nosso coração tem 2 lugares. Tem um trono e tem uma cruz. Quando a gente está crucificado, o Senhor está no trono. Mas se a gente for para o trono, Cristo volta para a cruz. O efeito da cruz em nós não tem efeito. É por isso que Paulo diz lá em Gálatas: estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque aquele que está crucificado, irmão, ele não tem vontade própria. Aquele que está crucificado, ele não pode fazer o que quer. Aquele que está crucificado, ele não pode olhar para qualquer lado. Aquele que está crucificado, irmãos, ele não tem mais querer, não tem mais vontade própria. Então, quando nós estamos na cruz, e é por isso que Jesus ensinou: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e venha após mim. Amém? Jesus, ele não manda a gente pegar o nosso trono, mas manda pegar a cruz. Porque quando nós estamos na cruz, Jesus está no trono. Mas quando nós estamos no trono das nossas vidas, Jesus está crucificado. E aí é que vem aquela velha luta que Paulo, o apóstolo Paulo que eu estou falando, lutava. É uma luta diária, é uma luta minha do espírito contra a carne. Porque a carne, ela quer o trono, mas o Espírito, ele quer a cruz para fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado para que a gente não venha sentar-se no trono, porque quando a gente se senta no trono, isso traz orgulho, isso nos faz pensar diferente. Porque aquele que está no trono, ele quer mandar. Aquele que está no trono, ele quer ser servido. Aquele que está no trono, não é assim que os reis fazem? Amém ou não amém? Você conhece algum rei que bota a enxada nos ombros e vai capinar, vai ajeitar a horta de alguém? Não, né, irmãos? Então, irmãos, porque a Bíblia diz o seguinte: que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, versículo 6. A palavra de Deus também diz no Salmo 138, versículo 6, o Senhor é excelso. Você sabe o que é excelso? É grandioso. O Senhor é excelso, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Então, irmãos, a palavra humildade está ligada diretamente a quebrantamento. Amém? Já a palavra orgulho é o contrário de quebrantamento. Se eu não estou me quebrantando na presença do Senhor, eu tenho que olhar para dentro de mim mesmo e ver o que está acontecendo com a minha vida. Mas pastor, será, pastor, que eu não sou um crente humilde? Será que eu estou sendo um crente orgulhoso? Agora o pastor me alertou, fiquei preocupado. Será que eu não sou um crente humilde, pastor? Vamos lá fazer um pequeno teste aqui. Você converse com o Espírito Santo de Deus aí. Porque o crente humilde, irmãos, o servo humilde, ele
reconhece os seus erros. Já o que tem orgulho, ele joga a culpa nos outros. Amém? O crente humilde, irmãos, ele aceita conselhos. Já o orgulhoso, ele acha que sabe tudo. O servo humilde, irmãos, ele depende de Deus. O orgulhoso, ele acha que não depende de ninguém. O humilde, irmãos, está sempre pronto a servir. O que tem o coração com orgulho, ele quer ser sempre servido. O humilde, irmãos, ele faz tudo para a glória de Deus. O que tem raiz de orgulho, ele quer ser glorificado no lugar de Deus. Ele faz as coisas para a sua glória. O crente humilde, irmãos, pede perdão. Ele se arrepende. O orgulhoso jamais se arrepende. O humilde, irmãos, ele está sempre, irmãos, disposto a receber um aconselhamento. O que tem orgulho no coração, não, irmãos. Porque a humildade é uma virtude, irmãos, e o orgulho é um pecado. Então, a primeira coisa, irmãos, que a gente vê que muitas vezes nós não estamos mais sendo uma igreja quebrantada, é quando a gente deixa a raiz do orgulho nascer nos nossos corações. Mas, esta noite, eu quero meditar com os meus irmãos, o que a gente tem que fazer para ter um coração quebrantado. Amém? Quantos esta noite querem ser mais ainda quebrantados? Então nós vamos ver, porque se você não estiver vivenciando isso, a doutrina, o ensinamento é para isso. É para a gente começar a vivenciar aquilo que agrada o coração de Deus. A primeira coisa, irmãos, o que eu devo fazer para me ter uma vida e um coração quebrantado na presença de Deus? Em primeiro lugar, irmãos, para mim ser quebrantado, eu tenho que me aproximar de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 8, ele diz o seguinte: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. E eu já falei aqui em alguma pregação, irmãos, que Deus, geralmente Ele age mais pelas nossas ações, ou melhor, Ele reage mais às nossas ações do que Ele age, né, por conta própria. Ou seja, aqui nós vemos um exemplo clássico disso. A palavra de Deus está dizendo que se nós nos chegarmos a Deus, Deus vai reagir e vai se chegar a nós. Então, o primeiro passo, irmãos, para ter uma vida com quebrantamento é se aproximar de Deus. E como é que eu me aproximo de Deus? Como é que eu me chego a Deus? É a oração e leitura da palavra. Primeiro lugar. Vamos repetir? Primeiro lugar, como é que eu faço para me chegar a Deus? Oração e leitura da palavra. Deus jamais, irmãos, Ele rejeita a oração de um coração quebrantado. Deus jamais recusa, irmãos, a oração daquele que tem um quebrantamento. Reconhece diante de Deus que depende exclusivamente dele. E Deus, Ele responde, como nós sabemos lá em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me acharei, quando me buscarem de todo coração. Buscar em verdade, buscar em sinceridade, buscar com o coração quebrantado. Amém ou não amém, queridos? Buscar a Deus de todo o coração, irmãos, é se aproximar dEle com o coração quebrantado. A gente vê isso aqui, e hoje inclusive eu falei sobre isso no devocional, quem ouviu. A gente viu ali na vida de Ezequias um verdadeiro quebrantamento. Nós sabemos que Ezequias foi um rei que agradou o coração de Deus. Ezequias sucedeu seu pai, que foi um rei mau,
e ele botou novamente todo Israel em ordem, quebrou os ídolos, reabriu a casa do Senhor, fez consagração, jejum, fez o povo se quebrantar na presença de Deus. Mas aí um dia, irmãos, Ezequias está em casa, e chega o próprio profeta Isaías enviado por Deus. E o profeta Isaías chega até Ezequias e diz o seguinte: ô Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás. E aí, irmãos, o que é que a gente vê na atitude de Ezequias? Ezequias, quando Isaías sai, dá a mensagem e sai, olhe para mim, presta atenção. Ezequias, ele na mesma hora, ele deitado em seu leito, ele vira o rosto para o lado da parede e começa a se quebrantar na presença do Senhor, irmãos. Ele começa a orar a Deus e se quebrantar. E a gente vê isso, irmãos, lá em Isaías 38, versículo 3, quando Isaías diz para o Senhor: mas Senhor, lembra-te, Senhor, que eu andei diante da tua presença com fidelidade, com inteireza de coração. O que é inteireza de coração, irmão? Sinceridade. Não é coração dividido, é inteireza, coração sincero, fiel, leal ao Senhor. E fiz o que era reto aos teus olhos, eu fiz aquilo que agradava o teu coração, eu obedeci aos teus direcionamentos. E ele faz essa oração, irmãos, chorando, se quebrantando na presença de Deus. A palavra de Deus diz lá em Isaías 38, que antes de Isaías sair, dele ir embora, de sair do palácio do rei, na mesma hora Deus fala com Isaías: olha, volta lá e dá outra mensagem para o meu servo. E aí, volta Isaías para Ezequias e diz o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração e as tuas lágrimas, e acrescentarei aos seus dias mais 15 anos de vida, porque Deus ouve a oração de um coração quebrantado, porque Deus, Ele vivifica aqueles que têm um espírito abatido, porque Deus honra aqueles que andam com humildade, porque Deus tem prazer naquele que se põe na presença dEle, conhecendo que tudo vem dEle, que tudo é dEle, que é por Ele, que nós não podemos nada, que nós somos pó e que nós precisamos da glória de Deus nas nossas vidas. Deus se agrada disso, irmãos. Eu me lembro de uma pregação antiga do pastor Josué Irion. Quantos ouviram? Se lembram? Se lembra, né, Fabiano? Se lembra, né, pastor Edson? Quem mais? A Esté também, o Eduardo. Só tem nós aqui mesmo de mais velho mesmo. Pastor Josué Irion, ele dizia, numa das suas pregações que ficou célebre, conhecida, ele dizia que se Deus tirar o espírito de nós, irmãos, basta 30 segundos, nós estamos no chão, nós não somos mais nada, porque nós somos pó. Porque se nós estamos de pé, é porque Deus ainda tem mantido o Espírito em nós, irmãos. E isso nem eu e nem você temos poder, não. Nós estamos aqui pela graça e a misericórdia do Senhor, que concede o Espírito em nós. Porque nem a nossa vida nos pertence, pertence a Deus. Amém ou não amém? Quando nós nos aproximamos de Deus com lágrimas, irmãos, Deus se aproxima de nós. Deus, Ele sonda os nossos corações. Deus sabe as nossas necessidades. Deus não resiste à lágrima de um crente quebrantado. Eu estou falando crente, irmãos. De um crente quebrantado. Amém? Quando, irmãos, a gente se lembra de Abraão, que ele manda Agar ir embora com a criança, nós sabemos bem disso. Sara
tinha ali uma rusga com H. E teve um momento que Sara pede para Abraão, colocar Abraão na parede. Ou você manda ela embora, ou o negócio vai pegar. E Abraão vai e despede Sara com a criança, né, Ismael. Irmãos, Abraão dá só um odre de água para H e um pão, e ela sai com Ismael. Amém? E ela vai para o deserto, irmãos. E chega a uma determinada altura, não diz os dias nem o tempo, mas aí acaba o pão e acaba a água. E ali naquele momento, irmãos, H, ela chora, está lá em Gênesis capítulo 21, ela coloca o menino ao pé de uma planta, e ela diz, eu vou me afastar daqui porque eu não quero ver a criança morrer. E ela ali quebrantada, irmãos, ela levantou a sua voz e chorou, mas quando ela chora, ela se quebranta, o anjo do Senhor dá um brado ali, desde os céus, e diz o seguinte, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, deste lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino, e lhe pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, onde não tinha água. E foi encher o odre de água, e deu a beber ao menino. Sabe o que eu estou querendo que você compreenda aqui esta noite? Se você tem um coração quebrantado, eu quero dizer, meu irmão, que assim como Agar, você pode até estar vagando errante no deserto dessa vida. Você pode até estar debaixo do sol escaldante desta vida. Você pode até estar passando uma grande provação. A água pode estar acabando nesse momento. A língua pode estar seca. Teus pés podem estar queimando pelo sofrimento da areia escaldante do deserto. Mas eu quero te dizer que não se desespere. Sabe por quê? Porque se você se derramar na presença do Senhor, as tuas lágrimas se derramar na presença do Senhor, as tuas lágrimas de quebrantamento na presença do Senhor, diante de Deus Todo-Poderoso, Ele vai, irmãos, abrir uma fonte no deserto, e Ele vai saciar a tua sede, porque é assim que Deus age para aqueles que têm um coração quebrantado, verdadeiramente na presença do Senhor. Eu posso ouvir uma salva de palmas para o nosso Deus, irmãos? Deus não despreza um coração quebrantado, meus irmãos. Deus não despreza. Segundo passo, irmãos, o primeiro é buscar a Deus. O segundo passo para um coração quebrantado, para ter um quebrantamento, confessar os nossos pecados. Nós sabemos que quebrantamento é uma ação de Deus, é verdade. Mas nós temos que fazer a nossa parte também. Primeiro, a gente se aproxima de Deus com oração, meditação bíblica. E em segundo, irmãos, a gente confessa os pecados. Ei, pastor, mas eu não tenho pecado. Eu vou fazer o quê então? Irmãos, aí nós vamos ter uma discussão teológica seríssima. Porque há alguém muito mais experiente do que eu e você, chamado apóstolo João, que andou com Jesus, e ele diz o seguinte, que se alguém diz que não tem pecado, está mentindo. O apóstolo João, ele diz em 1 João, capítulo 1, versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. E aí, irmãos, nós vamos ter uma discussão teológica, porque o apóstolo João, ele tem uma autoridade maior, creio, do que eu e você.
E eu creio que ele está certo. Amém? Então, irmãos, todos nós pecamos todos os dias, irmãos. Todos nós pecamos todos os dias. Há alguém aqui que não pecou hoje? Todo mundo pecou, né? Ah, bom, porque se tivesse alguém eu ia já pedir para o Senhor levar para a glória, porque já está preparado. Todos nós pecamos, irmãos. E é para isso que tem a igreja, irmãos, de Jesus aqui nesta terra. Porque se não tivesse igreja, se nós não pecássemos, não precisaríamos de igreja, não precisaríamos de Jesus. Mas nós pecamos todos os dias. Olha, nós pecamos, irmãos. Falamos palavras que não devíamos falar. Olhamos para onde não deveríamos olhar. Pensamos o que não deveríamos pensar, né? E nós vamos dessa maneira pecando. A diferença, irmãos, é que nós temos um advogado junto ao Pai. E se nós confessamos os nossos pecados, reconhecemos o nosso erro e pedimos perdão ao Senhor, esses pecados estão absolvidos. O sangue de Jesus já absolveu nossos pecados. Amém? A diferença é essa, de um pecador que peca deliberadamente. E outra coisa, se nós pecamos, não deve ser um hábito nosso, deve ser um acidente de percurso, mas acontece, porque a velha natureza está aqui ainda, irmãos. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, amém ou não amém? Nascemos de novo ou não nascemos? Nascemos, e o Espírito de Deus habita em nós, mas a velha carne, a velha natureza continua aqui, ela não foi embora, ela é que nem um gato arrupiado e querendo arranhar todo o tempo, ela está lá. A velha natureza, irmãos, a gente todo dia tem que dar uma porrada na cabeça dela para ver se ela se aquieta, mas ela está querendo todo tempo se levantar, e se a gente não tiver cuidado, ela prevalece. Amém, queridos, estão compreendendo? Mas ainda bem, irmãos, nós pecamos, mas ainda bem que a misericórdia do Senhor ela é infinita, e a palavra de Deus diz que ela se renova toda manhã. A misericórdia do Senhor, irmãos, ela está disponível para nós todos os dias, e graças a Deus, irmãos, porque senão nós estávamos liquidados, irmãos. A palavra de Deus diz em 1 João 2,1: filhinhos, não pequeis, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, é Ele que nos representa diante do Senhor e nos defende, mostrando as suas mãos furadas e mostrando as suas mãos ensanguentadas na presença do Senhor. E antes de Deus olhar para os nossos pecados, o Senhor olha para o nosso advogado que está na sua presença, e Ele nos justifica diante do Pai. Agora vejam bem, irmãos, todos os dias nós devemos dobrar os nossos joelhos diante de Deus, nos quebrantar e confessar os nossos pecados. O profeta Isaías, irmãos, ele foi chamado por Deus e ele teve uma visão gloriosa, irmãos. O capítulo 6 de Isaías diz dessa visão gloriosa que Isaías teve. Ele disse que ele foi arrebatado e ele se sentiu na presença do Senhor. E ali ele via querubins voando, anjos glorificando ao Senhor, e ele via ali, irmãos, os portais do céu, e nessa visão que o profeta teve, ele olhou e ele se sentiu naquele meio, e ele bradou: ai de mim que sou pecador, ai de mim que sou pecador. Por quê, queridos? Porque quando, irmãos, Isaías viu aquela fumaça, Isaías viu a glória, ele confessou os seus pecados, porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais nós vemos o quanto nós somos pecadores, irmãos. É por isso, irmãos, que eu tenho muita suspeição quando eu vejo uma pessoa santarrão demais. Só falta voar da igreja como um anjo. Por quê? Porque aquele que está próximo de Deus,
ele vê o quanto ele é pecador. Porque quanto mais a gente se aproxima da luz, irmãos, mais a gente vê os nossos pecados. Porque aquele que se está achando muito santarrão, tem pessoa que se acha a quarta divindade da Trindade, ele está muito distante de Deus. Porque aquele que está próximo de Deus, ele sabe que tudo é da dependência de Deus, que ele não é nada, que ele precisa da glória de Deus, que ele está aqui nesta terra pela misericórdia de Deus. Amém? Então, queridos e amados irmãos, Isaías disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro de lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Agora me lembrou de um texto, vamos ver lá, irmãos, Isaías, se não me falha a memória, capítulo 20, deixa eu ver, ou é 2? Eu acho que é 2. Não, Isaías 5. Deixa eu ver aqui. Isaías 5. Isaías 5, quantos acharam? Nós estamos no culto de doutrina, é bom que Deus vai falando e vai direcionando. Todos acharam, irmãos? Diz assim a partir do versículo 11. Isso aqui é o profeta Isaías falando. Ele diz o seguinte: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e se demoram até a noite, até que o vinho se esquenta. Harpas e alaúdes e tamborins e pífanos e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso a sepultura aumentou os seus apetites, e ele vai falando, irmãos. E ele vai falando, sabe por quê? Porque ele aqui ainda não tinha visto a glória de Deus. Porque aqui ele está só apontando. Aquele que bebe, ele está condenado. Os nobres estão condenados. Aquele está condenado. Mas depois que ele vê a glória do Senhor, irmãos, vejam bem a partir do versículo 20. Não, aqui ele ainda continua apontando, né? A partir do 20. Ai dos que o mal chamam bem. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Ai dos que são poderosos para beber. Ai dos que justificam o ímpio, né? Então ele está só apontando aqui, irmãos. Aqui é no capítulo 5. Mas quando chega no capítulo 6, aí ele diz o quê? Ai de mim que sou pecador. Porque quando ele vê a glória de Deus, ele se aproxima de Deus, aí ele vai ver quem verdadeiramente ele é. Amém ou não amém? No capítulo 5 ele está vendo só o erro dos outros. Ele está só apontando, ai disso, ai daquele outro, ai daquele outro. Mas quando ele tem a visão de Deus, ele se aproxima de Deus, ele diz o quê? Ai de mim que sou pecador. Porque aquele que se aproxima de Deus, ele vê quem verdadeiramente ele é. Amém? Quando o crente sente a glória de Deus, irmãos, quando um crente vê a glória de Deus, ele se derrama na presença de Deus e ele reconhece que ele é verdadeiramente pecador, irmãos. O crente quebrantado, ele reconhece a sua necessidade e a misericórdia de Deus. Agora deixa eu falar aqui uma coisa, rapidamente, porque tem muitas pessoas confundindo a graça de Deus com a misericórdia de Deus. Presta atenção, que eu vou explicar aqui para que você possa compreender bem. A graça é quando Deus nos dá o que nós não merecemos. Amém? A graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. A misericórdia de Deus é quando nós merecemos algo e Deus não nos dá. Vamos ver aqui mais alguns exemplos. Nós, irmãos, por exemplo, nós merecíamos, melhor dizendo, sermos condenados. Era essa a nossa sina. Eu e você merecíamos ser condenados, mas pela misericórdia de Deus, nós somos perdoados. Ou seja, nós
merecíamos algo, mas Deus não nos dá. Nós merecíamos ser condenados, mas Deus nos dá o seu perdão. Ele nos perdoa. Nós merecíamos, irmão, ir para o inferno, mas pela misericórdia de Deus, nós vamos para o céu. Amém? Você pode glorificar o Senhor, ou só eu que estou alegre aqui porque vai para o céu? Nós merecíamos ir para outro canto, mas pela misericórdia de Deus, nós vamos para o céu. Nós não merecíamos, irmão, ser salvos. Não merecíamos. Agora é graça. Nós não merecíamos, mas Deus nos dá. Não merecemos ser salvos, mas pela graça de Deus nós somos salvos. Não merecíamos a unção de Deus, mas pela graça de Deus nós recebemos a unção de Deus. Eu não sei do que você está precisando hoje, se é de graça ou de misericórdia, mas eu quero te dizer que Deus está aqui para dar os dois, tanto a graça dele como da sua misericórdia. Amém? Então, irmão, se nós estamos aqui, é porque as misericórdias do Senhor se renovam a toda manhã, e é por isso que nós somos perdoados pelos nossos pecados. E se nós hoje conhecemos a Jesus e fomos lavados pelo seu sangue, é porque Deus nos deu gratuitamente com Ele todas as coisas, e nós recebemos a graça de Deus, e isso nos dá direito a morar com Deus no céu, irmãos. Amém? Terceiro passo e último, irmãos, para que a gente tenha um coração quebrantado, é ter uma atitude de obediência, irmãos. Em primeiro lugar, a gente tem que orar, a gente tem que ler a palavra, a gente tem que buscar a Deus. Segundo, a gente tem que reconhecer que nós somos pecadores. Em terceiro lugar, irmãos, é a gente obedecer a Deus. Porque quem desobedece a Deus, irmãos, ele não encontra graça na presença de Deus, né? Toda a humanidade, irmãos, sempre requereu dos seus servos a obediência, os reis, quanto mais Deus, irmãos. Ele requer de nós obediência. Desde que fomos criados, lá no jardim do Éden, o primeiro teste para o homem foi a obediência. A primeira prova que Deus nos fez lá no Éden foi a prova da obediência, e nós fomos reprovados. Nós não obedecemos a Deus da forma que Ele queria. Amém? Na verdade, irmãos, Deus, Ele não está interessado em nossos sacrifícios. Deus está interessado que a gente tenha um coração em obediência, fruto do quebrantamento. Ele quer que a gente tenha um coração em obediência. E é por isso, irmãos, que nós aqui na igreja, não é que eu seja completamente contra, mas pela forma que é que eu não acho correto. Nós não somos aqui adeptos das campanhas. A igreja faz campanha disso, a igreja faz campanha daquilo outro. Por quê, irmãos? Em primeiro lugar, porque a campanha de 7 dias, de 20 dias, de um mês, ela impõe um limite para Deus abençoar, e Deus é soberano, ninguém diz a Ele a hora e o dia que Ele deve abençoar, amém? E em segundo lugar, irmãos, também não sou muito favorável à campanha, por quê? Porque tem crentes, irmãos, que estão enganados. Eles fazem 7 dias de campanha, estão indo para as igrejas de campanha, estão lá e achando que aquilo ali, Deus vai conceder graça sobre a vida deles, enquanto eles têm um coração totalmente desobediente a Deus. E não vão receber nunca, irmãos. Não vão receber nunca. Não é os 7 dias de campanha, é uma vida que você tem que ter com Deus em obediência, irmãos. Eu não sou completamente contra, quando a gente pode dizer assim, vamos orar por uma causa, vamos tirar de 7 dias orando por uma causa, mas não colocando Deus contra a parede, mas entendendo que nós somos pecadores, porque não adianta nada eu ir até Deus, exigir dele, se o meu coração não está em obediência a Ele, irmãos. Se eu estou longe de Deus, se eu estou em desobediência a Deus, eu posso passar uma campanha de 3 anos, irmãos, e Ele pode me dar, pela sua misericórdia, porque Ele é soberano, é Ele que decide, é Ele que faz todas as coisas, mas não é porque eu vou fazer aqueles dias que Ele vai me conceder, irmãos. Quantos compreenderam? Então tem gente que está enganado, irmãos. Não tem uma vida que busca agradar a Deus, não compreende que é pela misericórdia dele que nós somos abençoados,
e acha que está colocando Deus contra a parede, por causa de que Ele está determinando ali os 7 dias, 20 dias, seja lá o que for. Eu vi uma campanha aqui na nossa comunidade, irmãos, que foi, eu achei triste aquilo. Era uma campanha de 15 dias, mas era campanha de fé, irmão. Vejam bem, como era essa campanha de fé, irmãos? No primeiro dia, a sua fé, você tinha que começar com R$2. O segundo dia, você tinha que levar 4. O terceiro dia, você levava 8, dobrando todo o tempo. Era a fé, irmão, da multiplicação. Então, esse tipo de campanha, irmãos, eu acho não muito saudável para a nossa vida espiritual. Logicamente que a campanha, ela tem um intuito bom de querer, né, nos fazer exercitar a nossa fé. Mas há outros motivos para a gente exercitar a nossa fé, irmãos. Amém? E hoje, as pessoas estão muito ver para crer. Eu tenho que dar algo, eu tenho que tocar em algo para poder crer. Não, a fé é crer naquilo que não se vê, irmãos. É crer no coração, né? E Deus realizar. Não é preciso fazer, porque nós saímos de uma igreja, irmãos, que eu estou falando na igreja romana, que era assim, irmãos. A gente tinha que ter uma imagem, tinha que ter alguma coisa para crer. E é justamente por causa disso que nós saímos de lá. E a igreja evangélica, no dia de hoje, está começando a se parecer novamente com essas questões. Eu tenho que ir para lá para me receber algo, para que eu venha ter fé. As pessoas que aqui no Nordeste trabalham com as rezadeiras, né? Quem conhece? A rezadeira, né? Ela quebra um peão roxo, faz uma oração, aí o peão fica murcho. Olha aí, tirou o mau espírito. Mas qualquer árvore que você cortar, ela vai murchar, irmão. Qualquer árvore que você vai cortar, ela vai murchar, irmãos. Você está matando a árvore. E aí, como é que a gente chama? As crendices, né, populares. Tem interior aí que, para a pessoa ficar bom, tem que tomar um chá de telha. Botar um caco de telha, fazer o chá, para ficar... Então, isso são crendices, irmãos, né? São crendices, amém? O que a gente tem que ser guiado é pela palavra santa e inerrante do nosso Deus. Amém ou não amém? Muito bem, concluindo, irmãos. A gente compreende, irmãos, que se um crente de coração quebrantado, a gente tem que nos render completamente ao Senhor. A vontade de Deus, irmãos, como diz lá em Romanos 12, 1, 2, ela é boa, perfeita e agradável a Deus. E os quebrantados de coração obedecem essa vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável para nós. Amém? Queridos, o profeta Joel, ele sabiamente diz, e ele fala da necessidade de um coração arrependido, um coração quebrantado. Lá em Joel 2,13, ele diz o seguinte: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque é Ele misericordioso e compassível e tardio em irar-se. Ele diz que, porque antigamente a pessoa, para mostrar arrependimento, ele rasgava as suas vestes, quebrantamento. Mas agora Joel diz: rasgai o vosso coração, se derrame na presença de Deus, se arrependa verdadeiramente. E aí Deus, Ele que é compassível e tardio em irar-se, Ele é cheio de grande benignidade, e aí Ele vem de encontro às nossas necessidades. Então que a igreja do Senhor, a igreja evangélica do Senhor, irmãos, venha a ser uma igreja quebrantada. Como diz o salmista Davi no Salmo 40, 17, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Amém, irmãos? Também ele diz assim, no Salmo 147, versículo 3, que o Senhor sara os de coração quebrantado e liga
as suas feridas, o Senhor cuida de nós, trata de nós, irmãos. Então, não tenha vergonha de se chegar a Deus e se derramar na presença de Deus. Não tenha vergonha de orar a Deus, de reconhecer quem você é. Porque muitas das vezes a gente pensa que a oração tem que ser palavras bonitas, como se Deus não conhecesse quem nós somos, como se Deus não soubesse quem nós somos. Não adianta, irmãos, eu estar bem vestido, ter uma boa dicção, se Deus sabe o meu coração. Então se derrame na presença do Senhor. Fale com Ele como quem fala com um amigo, porque Ele é o nosso amigo. Se derrame o seu coração, fale as suas necessidades, fale as suas dores, e reconheça também os seus pecados, porque somente assim, o nosso Deus, aquele Deus que se aproxima do quebrantado e vem habitar no quebrantado, Ele estará conosco até aquele glorioso dia. Amém? Quem crê, glorifica o Senhor. Vamos ficar em pé esta noite. Vamos orar ao Senhor esta noite.